Saudações. Nesta aula vou ensinar como preencher o campo de comportamento de forma automática, observando algumas condições. Tenho essa tabela aqui de comportamento, tenho aqui a tabela de comportamento e com as seguintes condições. Para que o aluno tenha comportamento excelente, é necessário que a média seja superior a 17 e seja superior ou igual a 17 e o número de faltas no máximo deve ser de 5, ok? E para que tenha comportamento bom, é necessário que a média seja igual a 14 ou maior que 14, mas não pode chegar no 17, porque basta chegar no 17 fica já com excelente, ok? E o número de faltas continua na mesma condição de que não pode exceder a 5, ok? Para que o aluno tenha comportamento suficiente, é necessário que a média seja igual a 10 ou superior a 10, mas não pode alcançar no 14, e o número de faltas aqui continua 5. E o caso contrário vai ter comportamento insuficiente. O caso contrário significa que o aluno pode ter média alta, mas se o número de faltas excede a 5, ele fica com comportamento insuficiente, ou o aluno pode não ter faltas que excede 5, mas como a média não chega no 10, o aluno continua sempre com acaba tendo comportamento também suficiente, ok? É um exemplo, não é a regra, é um exemplo que estou a fazer nessa tabela. Então vou apagar aqui essa parte de comportamento para a gente preencher de forma automática. Então o que deve-se fazer é o seguinte: posicione aqui na primeira célula que vai aparecer o comportamento, posicione o cursor de mouse, depois aqui na barra de funções, ok? Primeiro é clicar na célula onde deve aparecer o resultado, ok? Depois clica na barra de função, aqui na barra de função, coloca igual, depois de igual, pesquisa a função se. Então aqui tem a função se. Então, habilidade da função se. O que eu vou fazer agora é combinar a função se com função i, ok? Porque são duas colunas que eu vou trabalhar, ok? Então, com a função i, pesquiso agora a função i. Aqui está a função i, habilito novamente a função i, habilito a função i. Então, habilidade da função i, vou escolher aqui a primeira média com que comportamento, ok? Primeira média, então esta média aqui, se for maior ou igual a 17, quer dizer o quê? Quer dizer que o aluno vai ter comportamento excelente, mas não é só ter comportamento suficiente excelente porque já tem 17. É necessário observar faltas aqui. Então, se vai colocar ponto e vírgula, agora analisa a falta aqui. Vou escolher aqui a falta do aluno A, ok? Então, essas faltas não podem exceder a 5, ok? C4 deve ser menor ou igual a 5. Então, feito isso, eu tenho que fechar parênteses, ok? Fecha-se parênteses, coloca ponto e vírgula, abre aspas. Então, escreva o quê? Quando isso observa, quer dizer o que é excelente, né? Então, escreva excelente. Excelente, ok? Escreva aqui excelente, está? Fecha aspas, ok? Depois de fazer isso, coloca ponto e vírgula, habilite novamente a função se, como eu disse nos vídeos anteriores, que quando tem mais de duas decisões, deve repetir a função se, ok? Habilite novamente a função se, tem aqui a função se, e sempre combinada com i, ok? Porque são duas colunas a ser comparadas. Então, combinada com i. Então, aqui tenho i. Agora, novamente, vou ter que escolher novamente o quê? O D4, ok? Aqui na primeira média é o D4. Então, novamente, vou escolher aqui o D4, ok? O D4, agora, se for o quê? Se ele for maior ou igual a quanto? Se for maior ou igual, para o caso de bom, deve ser maior ou igual a 14, né? Então, se for maior ou igual a 14, ok? Ponto e vírgula, e ainda o C4, que é o número de falta, continua a ser menor ou igual a 5. Fecho aqui parênteses. Qual é a condição? Qual é o valor? Aliás, qual é o comportamento que o aluno vai ter neste caso? Vai ter o comportamento bom. Então, eu coloco aqui ponto e vírgula, aspas, escrevo aqui bom, ok? Fecho aqui, aspas, ok? Novamente, ponto e vírgula, tenho que habilitar a função se pela terceira vez, habilito aqui a função se, ok?
acompanhada de função I, ok? De função I. Então, agora é para analisar o caso de comportamento suficiente, ok? Para comportamento suficiente, a média deve ser maior ou igual a 10, ok? Então, significa que o meu D4, ok? O D4 deve ser maior ou igual a quanto? Deve ser maior ou igual a 10. E ainda que o número de falta não pode exceder a 5. Então, o C4 deve ser o quê? Deve ser menor ou igual a 5, ok? Vou fechar aqui, ponto e vírgula, está? Ponto e vírgula, e qual vai ser o comportamento? Comportamento suficiente. Então, abrir aspa, escrevo aqui suficiente, ok? Comportamento suficiente, fechar aqui aspa. Já fechei aspa. Então, agora já fiquei com o caso contrário. Então, quando é o caso contrário, é só colocar ponto e vírgula, abre o quê? Aspa, escreve esse caso contrário, que é o insuficiente, o comportamento é insuficiente. Insuficiente, ok? Insuficiente. Então, aqui usei três condições se. Então, fecho parênteses e devo fechar novamente parênteses e fechar novamente parênteses. E clicar agora o Enter. Temos aqui insuficiente. Significa que seguiu o que nós dissemos aqui, ok? Então, para verificar aqui embaixo se vai preencher automaticamente, é só posicionar aqui o cursor no canto inferior à direita e clicar 2 vezes. Olha só, temos aqui insuficiente, suficiente, insuficiente, suficiente, bom, suficiente, excelente, insuficiente, excelente, ok? Vamos analisar agora aquilo que eu disse. Não basta só ter uma nota muito alta sem que não ter requisitos suficientes para faltas. Então, quer dizer, se as faltas são demais, você acaba caindo no comportamento insuficiente. Vamos verificar aqui. Olha só, o caso de 18. O aluno G tem média 18, mas o número de faltas está vermelha. É perigo. Tem 9 faltas. Por isso aqui teve o comportamento insuficiente, ok? Mas este aluno aqui, que sim, senhor, tem 19 média e apenas 2 faltas. Quer dizer que ele tem comportamento excelente, porque o número de faltas está dentro dos parâmetros aceitos, ok? Então, significa, o intervalo aceito é que máximo seja 5. Esse, na verdade, tem 2 faltas. Então, ele está muito abaixo, significa que, na verdade, ele é excelente. Não tinha problemas de faltar. E podemos observar para o aluno C, quer dizer, o aluno C falta e depois a média também é baixa. Olha só, tem 7 média e número de falta 6. Quer dizer que para todos os casos ele está no caso contrário, então por isso acaba caindo mesmo no insuficiente. Mas para os restantes alunos, temos aqui no caso do aluno B, ele tem 10, mas falta 5, 5 é aceito, por isso tem suficiente, porque ele vai ter suficiente se a média for maior ou igual a 10, né? Mas não pode chegar no 14. Basta chegar no 14 já passa a ser bom, que é nesse caso aqui, esse aqui teve 14, faltas são 5 faltas, são aceitas, teve comportamento bom. Então, são esses casos aqui, você deve combinar a função se e a função i para poder o quê? Comparar esses casos aqui. Isso acontece quando você não quer apenas decidir na base de uma variável. Então, tem 2 variáveis. Aqui temos a variável falta, aqui também a média, a variável da média. Então, é para relacionar falta e média. Então, é dessa maneira que você consegue trabalhar de forma automática para esses casos aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, subscreva-se, compartilhe o vídeo para seus amigos e familiares. Até no próximo vídeo com mais formatações das nossas tabelas. Tchauzinho.